E aí, meu querido, você está animado para continuar estudando a Bíblia? Mas na visão do Evangelho Eterno, tá? Outra forma não compensa, não. Meu querido, presta atenção numa coisa interessante. O diabo aniquilado na cruz, quem era ele? O sistema religioso falou que é aquele quadro que está lá na Capela Sistina, lá em Roma. É, aquele pintado por aquele pintor famoso, né? Misericórdia, muito famoso, né? Quando aquele quadro ele foi pintado, o propósito do sistema religioso era enganar as pessoas mesmo. E há quantos séculos eles vêm tendo vitórias? Eles vêm tendo resultado. Vamos abrir a Bíblia aqui, ó. Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e o 15. Eu acho que eu estou ficando rouco. Portanto, visto que os filhos... Portanto, você sabe que é um advérbio, né? Portanto, por quê? Porque tem algo que antecede o que eu vou ler. Por isso, portanto. Quando você vê mas, também é um advérbio. Antecede, é porque esse mas, esse portanto, porém, tudo é advérbio. É porque antes do que a gente vai ler ou falar, a gente já leu ou existe alguma coisa relacionada antes. Por isso, advérbio. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele é um advérbio e é um nome, não é? É um pronome. Também ele participou das mesmas coisas. Esse também ele é uma referência a Jesus de Nazaré. Participou das mesmas coisas do que carne e sangue. Quem participou de carne e sangue para vir aqui na terra foi Deus, o Criador. Mas ele veio em forma de quê? De filho. Mas esse filho, ele era o quê? Carne e sangue. Ele não era espírito. Se ele viesse como espírito, ele não sentiria a dor dos judeus. Ele não sentiria a dor do que é sofrer, do que é padecer por um povo, padecer por alguém. Então, precisava de vir como carne e sangue. O verbo se fez, quer dizer, a palavra, que era o próprio Criador, se fez, ou seja, ele se transformou em carne e sangue. Participou das mesmas coisas, agora vem causas e efeitos. O efeito é esse aqui, ó. Para que, através da sua morte, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, que era o diabo. Diabo é o quê? Vamos continuar. Vamos ler o versículo 15. Ele livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida. Ah, se Jesus não viesse. Ah, se Deus não viesse intervir lá na vida dos judeus. Talvez até hoje eles estariam morrendo, não é, à torta e à direita. Ele livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Querido, os judeus, eles tinham medo da morte. Por quê? Por quê que na cruz Jesus aniquilou quem tinha o império da morte? E por que os judeus tinham medo da morte e estavam por toda a vida sujeitos à escravidão? Por quê? Porque a morte, em 2 Coríntios, a lei, melhor, em 2 Coríntios, era chamada de ministério da morte. Mas por que os judeus estavam presos à lei, escravos da lei, e viviam com medo da morte? Porque quem transgredia a lei de Moisés corria o risco de morrer. Você lembra de Estevão? Lembra de Estevão? Estevão foi acusado de quê? Atos 6.
Estevão foi acusado de transgredir a lei. Mas o que Estevão fez para ser acusado? Ele falou que Jesus ele veio mudar os tempos e a lei e ainda por cima profetizar contra a destruição do templo. Bastou para ele ser morto a pedrada. Metanoia, pense comigo, meu amigo. Saia do engano. Diabo não é um ser. Diabo é uma expressão, é um adjetivo. Quem inventou aquele ser chifrudo, de rabo, de lança, vermelho, foi o sistema religioso, querido. Mas com o intuito de quê? Aniquilar o que Cristo fez na cruz. Quando mandaram pintar aquele quadro do diabo, foi para anular o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, Cristo veio anular a lei de Moisés. O sistema religioso pintou um quadro, criou um ser chamado diabo, físico, e com isso anular os feitos de Cristo na cruz do Calvário. Agora, a palavra de Deus, ela não diz que o diabo é um ser físico. Não. Quem disse isso foi o sistema religioso, quando leem 2E, Isaías 14 e Ezequiel 28. Que um era um príncipe rei e o outro era rei. Então, como aquilo ali se parece muito com aquilo que eles gostariam que você pensasse, eles falaram, pronto, nós temos duas passagens para criar esse ser e vamos criar. E esta passagem, que se refere a um príncipe rei e a um rei, nós vamos dizer que é um ser maligno chamado de diabo ou Satanás. E deu certo. Só que o tempo passou e as pessoas estão aprendendo a estudar a Bíblia. Então o diabo é uma expressão. O diabo não é um ser maligno do jeito que a religião quer que você acredita. Meu amigo, diabo em grego quer dizer opositor, no hebraico, acusador. No sistema evangélico de hoje que existe aí, existem dois astros principais e um coadjuvante. Você já tinha percebido isso? Você já tinha visto isso? Ah, Alberto, como assim? Dois astros principais e um coadjuvante? Eu vou te explicar. Preste atenção. O astro principal do sistema religioso que aí está é quem? É o presbítero? É o membro? É o diácono? Ou é Jesus? Ou Deus? Nenhum deles. O astro principal do sistema religioso, sabe como que é o nome dele? Pastor. E olha, é cada carrão que esse astro principal tem, é cada terno que eles têm, é cada fazenda, é cada casa, mansão, é o astro principal. Ele tem que dar o exemplo. Não, eu sou o astro principal do sistema. Nesse sistema que aí está, querido, o astro principal não é você, não.
Você é só uma tampinha de garrafa. Você é só alguém que sustenta esses caras. E quem é então irmão Alberto? Irmão não precisa me chamar de irmão não, chama só de Alberto Lírio. E quem é então o diabo? O diabo é o coadjuvante. Você já assistiu um seriado, uma novela mexicana? Eu não assisto não. Eu não tenho televisão em casa. Eu nunca gostei. Não é disso não. O que eu faço é tudo pelo celular, notebook, meu notebook, né? Eu acho que queimou placa, não tem jeito mais. Aí eu estou fazendo no celular mesmo. O astro principal no sistema religioso é o pastor. O diabo é o coadjuvante. E adivinhe quem é o figurante. Adivinha quem você acha que é o coadjuvante nessa história toda. O astro principal, eu já te falei, é o pastor. O coadjuvante é o diabo. Pastor sem diabo, ele não é nada e nem ninguém. O pastor sem o diabo, ele não é nada e nem ninguém. O padre sem o diabo, ele não é nada e nem ninguém. O líder religioso cão guloso, ele não é nada e nem ninguém. Templo físico religioso não é nada e nem ninguém. Desculpa, tá, irmãos? Eu estou carregando um outro vídeo aqui, tá bom? E quando ele já está prestes a ser carregado, a gente tem que direcionar, né, para outras redes sociais. Então é isso, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa aqui. Adivinhe quem é o figurante nessa história toda. É o personagem Jesus. Ele é o figurante. O coadjuvante, que é o diabo, ele ocupa um lugar dentro do sistema melhor do que esse Jesus, que eu não acredito mais na pessoa Jesus. Paulo disse que daquele momento em diante não era para conhecer mais Jesus, ninguém em carne, mas era no Espírito. E a igreja evangélica continua dizendo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, é que Jesus vai te curar, é que Jesus? Mas a Bíblia não diz que Jesus foi uma das manifestações de Deus? Cristo é meu guia, Cristo está comigo, Jesus está comigo. Onde e quando? Ele já não voltou há 2000 anos atrás ao seu lugar de origem, que era a eternidade, Colossenses capítulo 1, versículo a partir do 15? Presta atenção numa coisa. Se o diabo existisse, se ele fosse um ser, por si só, já estaria destruído na cruz. Por quê? Porque quem era aquele diabo que Jesus destruiu na cruz? Olha o versículo 14 de Hebreus 2. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele. Era para estar com E maiúsculo aqui, mas os copistas quiseram enganar alguém. Também ele participou das mesmas coisas. De quê? Das mesmas coisas. Que mesma coisa? Carne e sangue. Ah, beleza. O verbo se fez carne. Aí tá certo. Deus, ele veio na pessoa de filho. Ele veio como se fosse um filho de homem. Aí as pessoas pensam que o homem é Deus. Filho do homem. Filho de homem. Por que ele é conhecido como filho do homem? Porque ele estava em carne e sangue. Quem estava em carne e sangue?
Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? O Jesus de Nazaré. Então existe uma coisa interessante. Também ele participou das mesmas coisas. Para que? Causas e efeitos. A Bíblia é causa e efeito. Para que, através da sua morte, pela morte dele, ele aniquilaria quem? Aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ué, se Jesus destruiu o diabo na cruz, então é quem que está no meio dos evangélicos aí, derrubando as pessoas, falando em voz estridente, grossa, dizendo que é um suposto diabo? Quem é esse cara, se a Bíblia está dizendo aqui que Deus destruiu o diabo na cruz? Tem carne embaixo desse angu. Nesse mato tem coelho. Meu amigo, diabo nunca foi um ser físico. Diabo na Bíblia sempre foi adjetivo. E o que esse adjetivo quer dizer? Que diabo significa opositor, Satanás é acusador. Por que os judeus viviam dia após dia com medo da morte? Porque a lei de Moisés, chamada de opositor, chamada de acusador, ela detinha o império da morte. Por quê que os judeus tinham medo da morte? Porque a própria lei de Moisés podia matar um judeu ou não, dependendo do grau da transgressão desta maldita lei. O judeu podia morrer. Então, esse diabo que Jesus aniquilou na cruz não era um ser físico, vermelho, de rabo, de lança, com tridente, não. Esse diabo era a lei de Moisés. E a Bíblia diz que os judeus, versículo 15 do capítulo 2 de Hebreus, livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aí o pastor, que é o astro principal do sistema religioso, junto com esse suposto diabo coadjuvante, com essa figura de Jesus, que é o figurante, falam que o diabo existe e que você tem que ter medo dele. É mentira. É para enganar você. Quer um conselho? Saia o mais rápido desse sistema que você puder. O mais rápido que você puder. Sabe como que você vai entender um adjetivo? Como que você vai entender um verbo, um advérbio, um tempo verbal, uma colocação verbal, a gramática da língua portuguesa? O dia que você parar de dar ouvido ao seu pastor e começar a estudar a Bíblia na orientação do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nada com isso se você acredita no Espírito Santo ou não. Eu acredito no Espírito Santo como aquele de Isaías 11, que é a capacidade de Deus coloca sobre você para você entender as coisas, para você ter uma mente sadia, para você ter uma mente limpa. O espírito da fortaleza, do entendimento, do conhecimento, da força é o Espírito de Deus. Aquele que desceu lá em Jerusalém, lá em cima dos discípulos,
foi para capacitar eles a falar em outras línguas, sem passar por uma faculdade. Naquele Espírito Santo, eu acredito. Agora, esse Espírito Santo que leva as pessoas a gritarem dentro do templo igual louco, eu não acredito. Aprenda, e Deus vai te dar, vai orientar você cada dia mais. Fique em paz e amém. Tchau.